Que a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre todos nós, sobre quem estiver passando sobre esse vídeo, sobre a nossa conversa e sobre quem vocês estiverem no coração. Venho responder no comentário do Maicon332, ao qual ele fez esse comentário num vídeo onde duas crianças, elas descrevem, né, elas tiveram visões do Senhor Jesus. Então é um vídeo bem interessante, se eu fosse você eu dar uma olhada lá. Então assim, essas crianças elas estão no leito da morte ali no hospital, e uma delas ainda descreve assim: nossa, ele tem olhos como chama de fogo, né? E chorando. Então, assim, é exatamente como estão nas escrituras. E a outra, ela voltou de um coma e ela escreveu lá: Jesus é real. E passou algum tempo, ela faleceu, né? Mas eu vou ler aqui o comentário dele. Eu também vejo Jesus. Crianças perdendo infâncias, trabalhando no farol para ajudar a família. Vejo Jesus sendo incriminado injustamente pela justiça. Vejo Jesus morrendo de fome. Eu creio que seja nos semáforos ou na rua, que não completa. Mas, meu irmão, eu também exatamente eu vejo igualzinho a você, tá bom? Então, eu só não entendi o seguinte. Eu fiquei meio em dúvida que parece que soou assim, que você não crê no Jesus ressuscitado, ao qual eu prego. Eu tenho um testemunho do Senhor Jesus ressuscitado, que ele é vivo, tá bom? Então, ou se você também, né, vê essa segunda linha aí também, porque crê no Senhor Jesus e também vê Jesus nas pessoas. Eu vejo dessa forma, tá? O Senhor, eu vejo não. É a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, tem até um versículo que fala assim, que se você fala assim: Deus te abençoe e tal, não sei o que, e não der nada de alimento para essa pessoa, de comer, de conforto ou de coberta, e ir embora, a tua palavra é vã, entendeu? Então não seja um ouvinte esquecidiço, porque a palavra do Senhor Jesus, ela diz pra gente ajudar as pessoas. Então eu quero que você entenda que existe a religião, o religioso, os religiosos, os evangélicos, entendeu? E existem pessoas que creem no Senhor Jesus de fato, que sabe, entendeu? E ouvem as palavras dele e as praticam. Diferente de quando você pode se achar, falar assim: eu não sou uma pessoa religiosa, eu não vou ao templo, eu não vou lá, não dou 10%, eu não, enfim. Mas você saiba que isso aí, o inimigo colocou na cabeça das pessoas, que isso aí é ser uma pessoa religiosa. Mas não, uma pessoa religiosa, ela é, aos olhos de Deus, Tiago 1,27, a pura religião, aquela que ajuda os órfãos, os oprimidos, as viúvas, os pequenos, enfim, e não se deixa se corromper pelas coisas do mundo. E a lei real ali, Tiago 2,8, se não me engano, 2,7, 2,8, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei real e essa é a religião pura e imaculada aos olhos de Deus. Então, se você sente no coração comoção de ver pessoas passando necessidades, né? A gente não consegue ajudar todo mundo, né? Quem somos nós para conseguir, né? As denominações, elas são mega power ricas e elas não... Cadê os órfãos para serem ajudados? Cadê asilos, orfanatos, escolas, creches, enfim? Não estou colocando todas dentro de um pacote, mas minimamente assim 0,00 algum por cento de pessoas que fazem isso. Mas esse é o reino ao qual o Senhor Jesus deixou, que ele nos fala que o reino de Deus, ele não está com aparência exterior. Olha o reino de Deus, olha o reino de Deus. Não, o reino de Deus está entre vós, entre nós aqui, entendeu? Só que, porém, alguns, todo mundo sabe, muitos sabem disso, porém eles não vivem esse reino ajudando o próximo, entendeu? Por exemplo, o Senhor Jesus, ele andou 20 dias, 40 dias na face da terra, e essa profecia, aliás, tem uma profecia desses meninos aí que eles estão vendo, é uma profecia que se cumpriu e está se cumprindo ainda, porque ela foi feita antes do Senhor Jesus, há uns 800 anos mais ou menos, e do Senhor Jesus para cá são 2025 anos, então são quase 3.000 anos ou mais, né, de 3.000 anos. Eu não sou bem bom de matemática, mas enfim. Imagina aí, 3.000 anos aí que essa profecia ela foi dita pelo Joel, profeta Joel, e
naqueles tempos derramarei sobre, sobre todos os homens o meu espírito, né? E os jovens sonharão, os jovens terão visões, os velhos profetizarão. Enfim, e aí, então o Senhor Jesus ele andou 40 dias nessa terra depois da ressurreição dele. Ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para dois andando ali na praia, e foi no partilhar do pão que as escamas dos olhos dele caíram e reconheceram o Senhor Jesus, porque ele estava como em oculto. Depois ele apareceu para os 11, chegou entre os 11 do nada assim, né? E falou: paz seja com todos. E aí eles assombraram, acharam que era uma assombração, e ele falou assim, deu um puxão de orelha neles: por que vocês estão pensando isso sobre o coração de vocês? Eu não falei que eu ia ressuscitar? E então toque em mim, vedes que eu não sou um fantasma, que fantasma não tem carne e ossos como eu tenho, e ainda pediu algo para comer. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor Jesus, eu creio, aí é uma parte da minha fé, que eu tenho certeza das coisas que não se vê, né? Mas então, o Senhor Jesus ele pode se transfigurar de um mendigo, entendeu? De crianças no semáforo, ou enfim, do que ele quiser, porque nada para Deus é impossível. E aí o religioso, aquele religioso evangélico, pega a sua Bíblia: hoje eu vou pro templo pregar. Isso é quase igual aquela parábola do bom samaritano, né? Ele diz tudo sobre nas palavras dele, mas aqueles que escutam e as executam é bem-aventurado. Então, passa de largo ali e mais deixa o pequenininho aí, essas crianças, o incriminado, enfim, deixa de lado e vai para o templo, porque ele tem que dar todo mês o seu dízimo para sustentar parede. O templo é o corpo, o templo do Espírito Santo é o corpo, então a gente tinha que sustentar o quê? O templo das pessoas, o corpo, né? E também com não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Isso que eu estou fazendo aqui, esse é o reino dos céus, ao qual aquele que eu estava te falando. Porém, poucos vivem esse reino, poucos vivem esse reino de fato, ajudam as pessoas, é isso que eu estou querendo dizer, tá entendendo? Então, assim, se você for uma pessoa que ajuda, parabéns, meu irmão, continue. E se você é uma pessoa que só ouve, né, não seja ouvinte e esquece disso, mas praticante, então, meu irmão, começa a praticar, porque chegará um tempo que o Senhor Jesus separar as ovelhas à direita e os bodes da esquerda, e falar assim: vinde bendito do meu Pai, herdai por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Enfim, quando o Senhor, né, porque ele foi embora e não voltou mais até hoje, e vai voltar em breve, e aí ele fala assim: quando vocês fizerem algum dos meus pequeninos irmãos, a mim estará fazendo. Não é nem como se fosse a mim, é a mim. Por isso que eu digo que uma profecia que vai se cumprir, uma palavra do Senhor Jesus, chegará naquele dia que ele vai falar assim, as pessoas vão falar assim: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em seu nome, fizemos muitas maravilhas. Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tá entendendo? Nossa, meu irmão, não queira estar nessa posição, porque essas pessoas não ajudaram de fato ninguém. Elas só entraram no templo, fizeram a tal da Santa Ceia, que de santa não tem nada, ela mais gera acepções de pessoas e divisões. Você pode, você não pode, você tá em pecado, você não tá. Então separa as pessoas dentre eles mesmos. Imagina o Senhor Jesus fazendo as multiplicações dos pães para um monte de faminto, meu irmão. Famílias, crianças ali, e aí eles fazendo uma migalhinha de pão, pelo amor de Deus. Mas enfim, tá acabando o tempo. Que Deus, o nosso Senhor, Criador, Todo-Poderoso, é Ele que te convence, que Ele continue te abençoando, você que está passando, que está aí até agora nesse momento, nesse vídeo. Eu gosto de falar do Senhor Jesus. Então, meu irmão, como eu disse, o meu testemunho é que hoje eu sei que Ele é vivo, que ele me tirou todos os vícios. Hoje a minha congregação é na rua, que a mão direita não saiba que a mão esquerda faça, mas a minha congregação é na rua, né, fazendo, enfim, o que for para a obra, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Irmão, então se você não crê, pensa bastante com carinho, tá bom? Pensa bastante por mim, que eu te peço encarecidamente que pense encarecidamente a respeito sobre isso. Deus